Você já teve aquele sonho que parecia simplesmente perfeito? Sabe, aquele que você planejou nos mínimos detalhes, orou com toda a sua fé, se preparou, fez tudo o que estava ao seu alcance e no final deu tudo errado. A porta se fechou na sua cara. A resposta foi não. O projeto não foi aprovado. É uma sensação de frustração imensa, não é? A gente se pergunta: onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Mas e se eu te disser que talvez não tenha sido um erro? E se na verdade isso foi um redirecionamento? E se Deus, no seu infinito amor e sabedoria, estivesse apenas te tirando de um caminho menor para te colocar em um caminho maior? Quando olhamos para as Escrituras, vemos isso acontecer o tempo todo. Pense em Rousseau. O sonho dele era simples: viver em paz com seus irmãos, ser amado por seu pai. Mas o que aconteceu? Seus irmãos, consumidos pela inveja, o venderam como escravo. Que fracasso! Que tragédia! Mas o que parecia o fim era apenas o começo de um plano divino muito maior, que o levaria ao governo do Egito para salvar nações inteiras da fome. Pense em Moisés. Depois de cometer um erro terrível, ele fugiu para o deserto, planejando passar o resto da vida ali, anônimo, cuidando de ovelhas. Era um plano seguro, um plano de autopreservação. Mas Deus apareceu numa sarça ardente e disse: não, Moisés, meu plano para você é muito maior. Você vai voltar para o Egito e libertar o meu povo. O plano de Moisés era se esconder. O plano de Deus era fazer dele um libertador. E Jonas, ele recebeu uma ordem clara de Deus para ir a Nínive. Mas seu plano era fugir para o lado oposto. Ele achou que poderia escapar do propósito de Deus. E o que Deus fez? Enviou uma grande tempestade, um grande peixe, e trouxe Jonas de volta, exatamente para o lugar onde ele deveria estar. O plano de Jonas era fugir da missão, mas o plano de Deus era usá-lo para levar uma cidade inteira ao arrependimento. Até mesmo o grande apóstolo Paulo viveu isso. Ele queria pregar em uma região, mas o Espírito Santo o impediu repetidamente. Ele foi redirecionado para Macedônia, um lugar que ele não tinha planejado, e lá o evangelho floresceu de uma maneira extraordinária. E Maria, uma jovem simples, com planos de se casar e construir uma família. Ela definitivamente não planejava gerar o Messias de forma sobrenatural. Mas o plano de Deus para ela era infinitamente mais alto e mais glorioso. Veja bem, o nosso plano humano é limitado. Nós enxergamos o aqui e o agora. O plano divino é eterno. Ele enxerga o começo, o meio e o fim. E muitas vezes, para nos levar ao destino que Ele preparou, Deus precisa frustrar os nossos pequenos planos. Então, como saber se o que você está vivendo é um fracasso ou um redirecionamento de Deus? Existem alguns sinais claros. Eu listei 12 deles para te ajudar a discernir. O primeiro sinal é: portas se fecham repetidamente. Você tenta 1, 2, 3 vezes, e aquela oportunidade simplesmente não se abre. Não é falta de esforço. É como se houvesse uma barreira invisível. Isso pode ser Deus dizendo: filho, não é por aqui. O segundo sinal, e este é muito importante, é uma paz interior, mesmo em meio à frustração. Por fora, você pode estar triste, porque seu plano não deu certo. Mas lá no fundo, no seu espírito, existe uma calma, uma confiança de que, de alguma forma, tudo vai ficar bem. Essa é a paz que excede todo entendimento. Terceiro sinal: novas oportunidades surgem inesperadamente. Enquanto você lamenta a porta que se fechou, de repente uma janela se abre em um lugar que você nunca imaginou. Uma oportunidade que nem estava no seu radar aparece e parece se encaixar perfeitamente. O quarto sinal é que pessoas estratégicas surgem no seu caminho. Do nada, você conhece alguém que te dá um conselho crucial, te oferece uma ajuda inesperada ou te conecta com a próxima fase da sua jornada. Deus usa pessoas para nos guiar.
Quinto, uma mudança de desejo no seu coração. Aquele sonho que antes era tudo, para você, começa a perder o brilho. E ao mesmo tempo, um novo desejo, uma nova paixão começa a nascer dentro de você por algo totalmente diferente. Isso é Deus moldando o seu querer. Sexto sinal, confirmação através da palavra. Você abre a Bíblia e um versículo parece saltar da página, falando diretamente à sua situação, confirmando a nova direção e te dando coragem para seguir. Sétimo, conselhos sábios confirmam o novo caminho. Você conversa com líderes espirituais, mentores, pessoas maduras na fé. E o conselho que eles te dão, sem saberem de todos os detalhes, aponta exatamente para a nova direção que você está sentindo. Oitavo sinal, que é o oposto do primeiro. Obstáculos persistentes e inexplicáveis. No caminho antigo, tudo parecia dar errado, uma luta constante. No novo caminho, as coisas parecem fluir com mais naturalidade, mesmo que haja desafios. Nono, uma forte convicção espiritual. Não é uma emoção passageira, mas uma certeza profunda. Uma convicção do Espírito Santo de que este é o caminho certo, mesmo que a lógica diga o contrário. Décimo sinal, você começa a ter um crescimento em áreas inesperadas. Deus começa a desenvolver em você talentos e habilidades que você nem sabia que tinha, preparando-o para o novo propósito que ele tem. Décimo primeiro, você recebe chamados que nunca imaginou. Alguém te convida para liderar um projeto, servir em uma área ou assumir uma responsabilidade que parece grande demais para você, mas que ressoa no seu espírito. E o 12º e último sinal. Os resultados do novo caminho são maiores que o plano original. O redirecionamento de Deus sempre leva a um lugar de maior impacto, maior fruto e maior glória para Ele, mesmo que o começo seja mais difícil. Mas por que Deus faz isso? Por que Ele simplesmente não abençoa nossos planos originais? Primeiro, para nos proteger de perigos que não vemos. Segundo, para expandir nosso propósito, nos levar além da nossa zona de conforto. Terceiro, para trabalhar nosso caráter, nos ensinando a depender, confiar e ter paciência. Quarto, para impactar mais pessoas através da nossa vida. E quinto, para nos alinhar ao tempo perfeito dele, o Kairos de Deus. Lembre-se de José. Ele queria apenas evitar a dor, mas se não houvesse a cisterna, a escravidão, a falsa acusação e a prisão, não haveria o palácio. Cada desvio doloroso era um degrau necessário na escada que Deus construiu para ele. Talvez o plano que caiu por terra na sua vida fosse simplesmente pequeno demais para o tamanho do que Deus quer fazer através de você. Talvez a porta que se fechou estivesse te protegendo de um caminho que te diminuiria. Então hoje, eu te convido a fazer essa oração comigo. Respire fundo e, se você crê, declare com seu coração: Senhor Deus, eu reconheço que muitas vezes meus planos não deram certo e eu me senti fracassado. Mas hoje, eu peço que o Senhor me ajude a não chamar de fracasso aquilo que, na verdade, é um redirecionamento teu. Eu confio que os teus caminhos e os teus pensamentos são mais altos do que os meus. Eu entrego meus sonhos, meus planos e meu futuro em tuas mãos. Molda minha vida segundo o teu propósito perfeito. Me dê maturidade espiritual para aceitar as portas que o Senhor fecha e fé inabalável para caminhar pelas portas que o Senhor abre. Que eu aprenda a descansar na tua soberania e a confiar no teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que um plano frustrado pode ser o início do maior plano de Deus. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe. Siga-nos para mais conteúdo como este.